A CPI do crime organizado, o senador Marcos Duval protocola o requerimento pedindo a convocação do irmão de Marcola, apontado como líder do PCC. Repórter Lucas Martins chegando agora com os detalhes. Eu te pergunto, Lucas, essa solicitação já foi aprovada? Como é que vai ser esse cronograma? Bem-vindo, boa noite. Oi, Thiago, muito boa noite para você, para todo mundo que está na nossa companhia aqui na programação da Jovem Pan News. Olha só, Marcos Duval protocolou esse requerimento de pedido de depoimento de Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, mais conhecido aí como o Júnior, ele que é irmão de Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola, líder do PCC. Além disso, foram protocolados mais 3 nomes de pessoas que estão envolvidas aí com a facção criminosa a pedido aí do senador Marcos Duval. Esse pedido não foi bem visto pela relatoria da CPI, isso porque eu apurei com o senador Alessandro Vieira sobre esses pedidos de convocação durante a CPI. E ele me disse o seguinte: que a comissão não será palco para bandido e que o voto dele será não em relação a essas convocações e que essas convocações previstas aí para serem votadas durante a comissão não estar no plano de trabalho que ele elaborou. Alessandro Vieira disse que quer um diagnóstico completo sobre a atuação dessas facções criminosas em todo o Brasil e chegou a pedir um mapeamento desses grupos criminosos em todo o país, inclusive um plano de segurança em relação a toda essa situação. O relator também disse que quer ouvir moradores de comunidades de todo o país para entender sobre as demandas e toda essa situação envolvendo as facções criminosas dentro de comunidades. Os trabalhos devem acontecer aí nos próximos dias. A CPI deve começar a ouvir algumas pessoas, isso porque ontem já foi votado alguns requerimentos de pedido de convocação, entre eles o do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e também de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Além disso, também ministros do governo, José Múcio da Defesa e Ricardo Lewandowski da Justiça. Então, muitos acontecimentos em torno dessa CPI. A gente, é claro, segue acompanhando todos os detalhes. Volto com você, Thiago. É isso, o trabalho que está começando dessa CPI, de qualquer forma, a discussão sobre os requerimentos e o Lucas Martins acompanhando todos os detalhes direto de Brasília. Até daqui a pouquinho, deixa eu girar mais uma vez os nossos comentaristas, começar agora pelo Cristiano Vilela. Ô Vilela, ontem inclusive a gente falou com o senador Alessandro Vieira sobre o cronograma de trabalho, governadores devem ser convocados, assim como ministros do governo Lula, como o ministro da Defesa, José Múcio. Mas eu pergunto para você, a CPI pode chamar pessoas ligadas ao PCC? Eventualmente, alguém pode sair da cadeia para dar um depoimento, fazer até um depoimento remoto? Isso é possível? E o que isso acrescentaria? Olha, Thiago, é possível sim esse tipo de coisa. A CPI, ela tem a possibilidade de chamar pessoas que estejam presos, detidos. Já tivemos situações diversas onde pessoas saíram do sistema prisional para depor ou fizeram depoimento nos últimos anos por via eletrônica. Esse sistema se facilitou bastante. Agora, venhamos e convenhamos, o que de fato o depoimento dessas pessoas pode colaborar para o andamento de uma CPI? Infelizmente, essa CPI padece daquilo que nós conversamos ontem aqui no Jornal Jovem Pan. Você lembrou muito bem, onde nós entrevistamos o relator da CPI, no sentido de que é uma comissão parlamentar de inquérito que não tem claramente um objeto específico para se debruçar, para trabalhar, onde na prática, até por conta do grau de politização que o tema traz, vai acabar se tornando palco para senadores fazerem a sua política, aparecerem, gerarem cortes, e na prática não temos avanço nenhum do ponto de vista de combate à criminalidade. Eu vejo que nesse sentido caberia ao legislativo legislar, encontrar medidas para que a legislação possa ser aperfeiçoada no que se relaciona ao combate ao crime. Ô, Deise, você tem a mesma sensação? Porque, claro, é um clamor popular em relação à segurança pública, a sensação de segurança, claro, a reboque também dessa operação que nós tivemos no Rio de Janeiro, mas de que forma os parlamentares vão dar contribuições
Abrindo essa CPI, daqui a pouco estamos no mês de dezembro, vem o recesso e aí ninguém fala mais nada, ano eleitoral. Tiago, eu concordo em gênero, número e grau com Vilela. Eu acredito que o papel do Legislativo aqui ele seja completamente outro. Essa CPI do narcotráfico, assim, quem acompanha um pouco mais sabe que eu sou uma crítica das CPIs pelos estudos que a gente tem acompanhado nos últimos anos. Só para vocês terem uma ideia, de 1988 para cá foram abertas 250 CPIs no Brasil. Menos da metade delas chegaram a uma conclusão, a um relatório final. A CPI do narcotráfico, que foi criada em 1999, ela produziu 37 volumes na reta final da CPI. Eles não foram nem analisados, não foram adiante, então ficaram perdidos no tempo e no espaço. A gente sabe que a questão das facções ela é extremamente importante, principalmente pelo que a gente tem visto no Rio de Janeiro. Eu vou somente dar um exemplo aqui. Os policiais que acabam entrando, encampando, enfrentando o crime organizado de frente. A gente tem um caso emblemático no Rio de Janeiro de um policial, o comandante Felipe Marques, se eu não me engano, que era piloto, tomou um tiro na testa enquanto fazia o seu trabalho e hoje perdeu 40% do cérebro e hoje é cuidado pela mulher dele. Então, isso precisa ser investigado. Essas facções, elas precisam ser atingidas de alguma forma. Mas essas CPIs, elas demonstraram de muitos anos para cá, eu não estou falando de 2 ou 3 anos, pelo menos uma década para cá, se mostraram completamente ineficientes. Eu espero que a CPI agora, essa CPI do narcotráfico, ela seja diferente da CPI de 1999, seja uma luz no fim do túnel. Mas o Vilela disse tudo. O Legislativo precisa endurecer as leis em vez de ficar nesse espetáculo de CPIs. Daqui a pouco a gente continua falando sobre segurança pública com uma reunião do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.